Livro de Salmos, número 122, versículo de número 1 apenas, que diz assim, vamos ler o versículo 1 e o 2. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Amém, irmãos? Podem tomar os vossos assentos. Glória a Deus. Esse salmo que nós acabamos de ler, ele se encaixa em um salmo com o seguinte tema: Cânticos dos Degraus. Não é o título. Do Salmo 120 ao Salmo 134. Esses salmos eles foram consagrados e destruídos para os cânticos dos degraus ou cântico das peregrinação. Se você abrir a Bíblia, você vai ver do Salmo 120 ao 134, todos eles têm um título, porém, com esse mesmo tema. E eles foram escritos em homenagem ao povo que saía a peregrinar até a casa do Senhor, e subordinado ao Espírito Santo de Deus. Mediante a leitura dessa palavra, Deus brada ao meu coração ao tema dessa mensagem, que é: vou subindo os degraus, cantando ao Senhor. Se você acredita neste culto, se você veio aqui buscar uma resposta de Deus, eu vou contar de 1 até 3 e você vai repetir comigo no contar de 3. Vou subindo os degraus, cantando ao Senhor. Vamos lá? 1, 2, 3. Vou subindo os degraus, cantando ao Senhor. Meu Deus, que lindo! De novo, para os vergonhar o inferno. Vamos lá? Vou subindo. Glória a Deus, aleluias. Davi, desses cânticos dos degraus, não são Davi que escreve todos os salmos, incluindo ele o Salmo 126, cujo seu escritor ele é anônimo, que também ele foi oferecido ao povo que subia também para Jerusalém, para o templo. E Davi, que foi o maior de todos os salmistas, Deus abençoe, e ele escreve o Salmo de número 122. Interessante que para ele chegar a este salmo, ele teve que passar por um momento de tristeza. E que tristeza é essa? Percebe que quando Davi ele toma posse do trono, ele recebe a coroa de reinado, ele recebe o anel sobre o seu dedo de imperador de Israel. Davi então ele vai até o templo, ele vai cultuar e adorar a Deus. Só que Davi, ao chegar no templo, ele nota que os cultos não são mais alegres como era antes, e ele nota a diferença. Davi olha e diz: espera aí, eu congreguei aqui, cultuei e adorei a Deus, só que os cultos estavam diferentes. Será que as pessoas mudaram? Será que as pessoas se esfriaram? Alguém olha e diz assim: não, Davi, as pessoas são os mesmos, os crentes são os mesmos. Davi pergunta: mas por que o culto não está mais avivado, alegre, pentecostal como era antes? Alguém olha e diz assim: Davi, dê uma olhada para o púlpito, para a tribuna da igreja. Davi olha: o que é de diferente? Você não está vendo? Eles levaram a arca da aliança. A arca da aliança, ela representava, ela não era a presença de Deus como muitos pregam, ela representava a presença de Deus. Em prova disso, havia as pessoas que não tinham a arca da aliança, mas tinha a presença de Deus. Havia pessoas que adoravam, buscavam a Deus, oravam, sentia a presença de Deus, Deus fazia a obra, e não tinha a arca. Então a arca, ela representava a presença de Deus, porque a ordem de Deus era: quando fosse para a guerra, leva a arca da aliança. Dentro da arca da aliança, os 10 mandamentos.
O povo tinha que estar dentro daquele posicionamento. E quando não havesse guerra, trazer-se a arca de volta para o tabernáculo. Davi então ele olha, então ele vê que a arca não está no culto. O que Davi faz? Então eu não vou aceitar isso, eu não vou deixar por menos. Davi não aceita que os cultos continuem frio, que os cultos continuem com tristeza, que o culto continue gelado. E o que Davi vai fazer? Ele vai reunir o povo, porque a arca tinha sido levada por causa da desobediência do povo. Quem era? Ofni e Finéias. Davi diz assim: consagra, jejuma, ora, prepara, porque nós vamos trazer a presença de Deus de volta novamente. A presença de Deus precisa voltar no culto. A alegria nos cultos, ela precisa voltar. Aleluia. Davi não aceita menos do que isso. Eu digo para você, não aceite menos do que isso no culto. Senhores pastores que aqui estão, eu não aceito menos do que isso no culto. Vocês acham que eu vou sair da minha casa, gastar 2 horas, gastar combustível para entrar no culto, aleluia, e sair da mesma forma que eu entrei, pastor Zé Carlos? Não. Davi não aceita menos do que isso. Os nossos altares, eles nunca poderão ser um palco de apresentação. Os nossos cultos de adoração, eles nunca poderão ser um culto gospel. Culto gospel, que é um culto gospel para apresentar para Deus. O nosso culto, ele tem que ser dinâmico. Os nossos cultos, eles têm que ser racional, em uma ligação, comunhão direto com Deus, elevada pelo Espírito Santo de Deus. Os nossos cultos não podem ser uma apresentação. Os nossos cultos não podem ser uma alegria da carne, um emocionalismo igual nós muito vemos por aí. Não. O nosso culto, ele tem que ter a presença do Espírito Santo de Deus. Alguns cultos as pessoas até rodam, pula como uma alegria da carne, mas o culto que tem a presença do Espírito Santo, ele é diferente. Aleluia. Alguém pode até dizer: ah, pastor Gabriel, mas eu só dou glória quando eu sinto. Então você nunca sentiu de dar glória. Por quê? Porque a Bíblia diz em Mateus capítulo 12 e versículo 34, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então eu não acredito essa tese de alguém dizer: ah, eu dou glória com o coração. Por quê? Porque se o teu coração está cheio, automaticamente a virtude, não é assim, irmão? Ela vai sair pela boca. Só quem veio adorar o nome do Senhor, só quem acredita nessa palavra, porque quando o coração está cheio, está explodindo, o glória tem que sair da boca para fora. E ainda tem pessoas que dizem mais: ah, é dependendo do pregador, é dependendo da palavra, é dependendo do cantor que eu dou glória. Não tem gente que faz isso? Mas espera aí, deixa eu fazer uma pergunta para você. O teu glória é para o pregador? O teu glória é para o cantor? Independente de quem está pregando ou de quem está cantando, eu saí da minha casa, eu vou adorar Ele. Só quem veio adorar Ele nesta noite, sabe por quê? Porque Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Aleluias, aleluias. Eu não vou demorar muito tempo na palavra, mas o Espírito Santo pediu para me liberar. Só quem veio adorar Ele, só quem veio adorar Ele nesta noite, só para quem o coração está explodindo de alegria, quem veio adorar Ele nesta noite, pelo amor de Deus, levante a tua mão e faz aquele barulho que o diabo não gosta. Alabaio de contessuia, de calaância dócia. Aleluias. Davi não aceita menos do que isso. Ele diz: eu vou trazer a alegria de volta para a igreja.
eu vou trazer a presença de novo para a igreja. Davi então ele vai lá, ele resgata a arca da aliança, que ela passa então na terra dos inimigos dos filisteus, na terra de Asdod-Egon. Ela passa 20 anos na casa de Abinadab, ela passa 3 meses na casa dos levitas adoradores de Obed-Edom. Interessante que Davi está trazendo a arca, ele já manda o recado para Jerusalém dizendo: olha, a alegria está voltando, a arca está voltando. Milca estava na janela olhando e dizendo: para que isto? É a presença de Deus. Quando Davi ele toca na arca, a presença de Deus toma ele, um menino de apenas 15 anos de idade. Ele vê Davi saboreando e pergunta: o que é isso que Davi está sentindo? Alguém fala: é a presença de Deus que está voltando. Esse menino diz assim: eu também quero sentir isso. Ele toca em Davi e de repente ele também começa a saborear. Quem era esse menino? Foi o maior levita da Bíblia Sagrada. Quem foi? Asaf. O nome Asaf significa porque Deus dele se apoderou. Eu tenho uma palavra para você: o nosso culto precisa voltar como era antes. Aleluias, aleluias. Aí a notícia corre. E qual é a notícia? Vamos para o culto? Vamos. Aí chega mais uma notícia: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Eu imagino o culto diferenciado. Nós não podemos entrar aqui como mais um culto. Nós não podemos entrar aqui como mais uma presença de marcar ponto, bater o cartão. Não. Nós precisamos de entrar aqui para prestar a Deus o culto oferecido a Ele. Aleluias. Porque é aqui que nós alegramos e buscamos a palavra que talvez nós vamos passar o resto da nossa vida. Há uma festa espiritual. Existem festa, existem momentos, existem pontos e até mesmo marcado que pode trazer alegria. Existe. E por sinal estamos em um período aonde está acontecendo a maior festa satânica do Brasil, ou por que não dizer a maior festa satânica do mundo. Existem convites que trazem alegria e prazeres. Olha o que o texto diz: alegrei-me quando me disseram. Então houve um convite. Alegria no carnaval? Há. Alegria em um movimento, em uma festa de um baile funk? Há. Existe sim. Se não existisse, eles não conseguiam juntar uma multidão de pessoas. Alegria em uma festa de rua? Há. Alegria em uma festa junina? Há alegria. Alegria em uma festa momentânea, em um baile de forró? Há alegria. Mas nenhuma desta alegria se compara de estar na casa do Senhor. Opa, alguém já levantou a mão ali, já está entendendo. Outro levantou a mão lá. Por quê? Porque a alegria da carne mundana, ela vai trazer dor, ela vai trazer tormento. Aleluia. Talvez tenha uma noite de festa, mas depois vai trazer uma grande tristeza. É um momento sem esperança, é uma dor sem cura, é um momento que talvez, aleluia, vai trazer para desabafar aquele momento que alguém está passando, em dizer: ah, eu preciso desabafar um pouco. Eu escrevi algumas folhas, e se eu pudesse lançar o livro, igreja, eu ia lançar com o seguinte tema: a balada é uma ida sem volta. Por quê? Porque muitos que procuram uma alegria no mundo, talvez eles vão e não pode não voltar mais. Mas eu quero ainda ser mais adiante. Existe alegria
alegria em uma festa de aniversário existe. Estou trazendo alegria para dentro de nós agora. Lembra quando você casou? Talvez você nunca esqueça esse momento. Se perguntar para você, qual foi o momento que você teve mais alegria? Talvez alguém pode dizer, foi o momento em que eu casei, foi o momento que mais alegre eu fiquei. Se perguntar, talvez, o momento que eu mais tive alegria, foi o momento em que eu recebi a notícia em que eu fui ser pai do meu primeiro filho. Qual foi o momento que você recebeu alegria? Talvez você vai dizer, quando eu fui no ginecologista e o médico me disse, mamãe, você está grávida. Se perguntar qual foi o maior convite que te deixou alegre, foi quando eu passei no Enem da faculdade, ou quando eu me formei para engenheiro, para médico, advogado. Mas nenhuma dessas alegrias é maior do que estar na casa do Senhor. Por quê? Porque é daqui que saiu a palavra do trono de Deus, que te colocou na faculdade, que te aprovou o teu casamento, que recebeu o teu filho, que fez a mudança de vida, há promessas para este ministério. É daqui que saiu a palavra do trono de Deus. Aleluia. Da felicidade que você está atravessando hoje, nenhum convite que você recebeu em toda a tua vida é maior do que estar na casa de Deus. Labaio de contessuia de calaância dócia. Aleluias. Aleluias, aleluias. Do convite da sua lua de mel, do teu casamento, são momentos que talvez a pessoa nunca esquece, mas é daqui do trono de Deus, é daqui do altar que saiu a palavra de todos os momentos que nós passamos, é daqui de cima da palavra de Deus. Aleluias, aleluias. Aleluias. Não há momento maior, não há alegria maior do que nós estarmos na presença de Deus. Aleluias. Lembra daqueles momentos de dificuldade? Lembra dos momentos de prova? Lembra aquele momento em que você queria desistir de tudo? Derrubar o balde, eu vou parar, isso é coisa da minha cabeça. Mas alguém disse, vamos à casa do Senhor. Se ninguém disse, uma voz soou sobre o teu coração, vai à casa do Senhor. Talvez você pode até ter entrado triste, mas no momento em que a palavra desceu e Deus renovou a tua força, a alegria voltou novamente. A alegria está voltando sobre o culto. Esta alegria de estar na presença de Deus, ela não pode faltar. Até Deus fica alegre com o culto alegre. Fica, pastor, fica. Por quê? Aleluia. A Bíblia diz em Neemias capítulo 8 que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Então, quando você vem para o culto adorar Ele com alegria, automaticamente o céu também se alegra. Aleluias, aleluias. E olha que a parte B diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por favor, os irmãos estudados aqui, os irmãos facultativo, pedagogo, porque o meu grau de estudo foi muito pouco, mas quando eu leio o texto que diz, vamos à casa do Senhor, aqui está no plural, sim ou não? Então automaticamente, a pessoa não foi sozinha ou sozinho. O texto não está dizendo, alegrei-me quando eu fui à casa do Senhor. Alegrei-me quando você vai à casa do Senhor. Alegrou-se quando alguém foi à casa do Senhor. Não, o texto é bem claro em dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aqui está no plural. Isso significa que ao receber a notícia, o povo, eles começaram a caminhar
junto. Por quê? Porque no cântico da peregrinação, quando se falamos do cântico da peregrinação ou cânticos dos degraus, eles iam em equipe, unido, em uma caravana. Por quê? Porque da onde eles saíam até Jerusalém, existia muita emboscada, existia muitos pontos perigosos. Por isso que no Salmo de número 126, em que eles iam na peregrinação, as mulheres levaram um cesto cheio de frutas da sua cultura para oferecer a Deus. Os homens iriam sem nada, porém, para vigiar e proteger os inimigos que poderiam atacar eles. Então aqui no texto percebe que ele diz: vamos à casa do Senhor. Isso aqui é lindo demais, igreja. Por quê? Porque ninguém chega a um patamar sozinho, ninguém chega a um ponto alto sozinho, ninguém chega a uma certa audiência no topo sozinho. Se estamos aqui hoje reunidos, é porque alguém nos ajudou na caminhada. Se a banda está aqui hoje tocando com amor, é porque teve ajuda de alguém. Se os ministérios estão aqui hoje junto, é porque lá no meio da caminhada teve ajuda de alguém. Talvez, quem sabe, alguém disse: vamos à casa do Senhor. Se a mocidade está aqui hoje, se a liderança dos grupos do departamento chegou aonde chegou, é porque teve ajuda de alguém. Se a igreja chegou aos 32 anos de caminhada de aniversário, é porque teve ajuda de alguém. Se o pastor Juvenil chegou até a esse ponto e ainda vai mais longe, é porque teve ajuda da igreja. Se o pastor Juvenil não está sozinho, cadê a igreja que está do lado dele, ajudando na intercessão, na oração? Pastor Juvenil, o senhor não está sozinho. Se as irmãs, o departamento chegaram até onde chegou, é sinal que alguém na caminhada caminhou com você. Percebe que até o homem sábio, ele vai dizer em Eclesiastes capítulo 4 versículo 9, dizendo assim: é melhor serem dois. Por quê? Porque se um cair, o outro ajuda o outro a levantar. Mas olha o que o homem sábio vai dizer: mas ai daquele que está sozinho ou sozinha, quando ele cair, não tem quem o ajude a se levantar. Sabia que existe prova, dificuldade em que nós passamos, e que nessa caminhada, se nós cair, nós vamos ficar prostrados. Deus não vai nos ajudar? Não vai, pastor, não vai. Por quê? Porque o próprio texto diz: mas ai daquele que cair, estiver sozinho. O texto diz, a Bíblia diz: não tem quem o ajude a se levantar. Percebe que interessante? Até Jesus, quando ele mandou os discípulos, ele disse: vai de dois em dois, porque um pode ajudar o outro. Até Jesus, ele precisou dos 12 discípulos para ajudar na caminhada. Permita-me fazer algo, igreja. Imagine só essa igreja unida, de mão dadas. Permita-me fazer isso. Eu não sou de fazer isso, mas por favor, se você que pode, dá a mão para o teu irmão, dá a mão para a tua irmã, dá a mão para ele, dá a mão, dá a mão, dá a mão. Porque quando você dá a mão, você forma uma corrente. Quando você forma uma corrente, você forma uma união. Quando você forma uma união, você se torna mais forte. E se tem uma coisa que o diabo não pode com uma igreja, não é quem canta bonito, quem prega bonito, quem fala bonito, não. É uma igreja unida orando. Eu vim pregar nesta noite para a igreja que luta pelo céu. Enquanto a igreja estiver unida, não há demônio que vai parar na frente da igreja. Aleluia. Temaruti Rébia, Prudicamanácia, Redeminência, Ramushi, Hanayo de Contessuia. Não há alegria maior do que a de estar na presença de Deus. Por isso o salmista vai dizer em Salmo 84, dizendo assim: é melhor estarmos
um dia na presença do Senhor do que 1000 em outra parte, porque é só aqui dentro nós encontramos consolo para nossa alma, só aqui dentro que nós encontramos alegria que nos vai fazer sair diferente, é só aqui dentro que nós encontramos o perdão que nunca encontramos lá fora, é só aqui dentro que nós encontramos a esperança de alguém que entra já quase sem esperança. É aqui que nós encontramos o consolo da nossa alma. Aleluias. Alegria. Diferença essa do mundo, porque o mundo vai ter uma noite de tristeza, mas quando é no outro dia bate de novo. Ou melhor dizendo, o mundo pode ter uma noite de alegria, mas quando é no outro dia vai bater a tristeza, a falta de esperança, a angústia, a dor. E a diferença do cristão é que talvez devido às lutas, à prova, nós podemos ter uma noite de tristeza, mas quando nós vamos para o culto, é que Deus fala para nós, é que nós vamos para casa, passamos uma noite talvez angustiado, mas ao amanhecer do dia, em que nós acordamos, colocar o pé no chão, abrir a janela ou a porta da nossa casa, ou primeiro respirar ou olhar, a alegria ela toma conta da nossa vida. A diferença é que o mundo, ele tem uma noite de alegria, de prazer, de desfrutação, mas depois ele não tem mais a esperança. Ele recorre aos seus deuses, ele recorre aonde lhe aparece a solução. Mas aqui nós temos a esperança que vem direto do trono de Deus. Aleluias. Aleluias. E qual é a sensação? Qual é o sentimento de alguém que não vê a hora do culto chegar para estar aqui para adorar a Deus? Existem crentes que depois que ele chega no culto, ele adora a Deus. Deus recebe. Inclusive tem até um corinho, se não me falha a memória, que diz assim: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava, não é assim? Mas Deus não habita em templo artificial, em atmosfera, sem haver nada. Deus, ele entra aqui quando o primeiro crente chega aqui. Opa, alguém já está entendendo? E quando você sai da tua casa para adorar a Deus, antes de você chegar aqui, quando você sai da tua casa, Deus já sai de mão dadas com você. Ele já vem ouvindo as tuas palavras que você vem falando no meio do caminho, a resposta que você precisa buscar diante de Deus. Ele já vem de mão dada com você, dizendo: filha, hoje não é só mais um culto, eu não estou te esperando lá, eu estou te acompanhando desde quando você saiu da tua casa. E quem vem com sede, com fome de adorar a Deus, é mais ou menos assim, aleluia, como o servo que brava sobre as correntes de água, assim suspira a minha alma para ouvir a tua palavra, Deus. Assim a minha alma tem sede de ti. Assim é a esperança, assim é o sentimento de um cristão que saiu da tua casa para adorar Ele. Hoje pode até ser congresso, mas eu não estou indo mais um culto, não. Eu vou indo porque eu sou apaixonado pela obra de Deus. A minha adoração, ela serve como mantimento e alimentação para Deus. Vocês sabiam que Deus, ele se alimenta? Pastor Gabriel, Deus se alimenta. E de que Deus se alimenta? Deus se alimenta da nossa adoração. Aí você entra em culto, sai de culto, talvez a prova está te acompanhando, a tristeza, a dor ainda está te acompanhando. Aí
te perguntaram: por que você adora tanto? Por que você se alegra tanto no culto? Eu já observei, teve gente aqui que lá já levantou a mão, já chorou, já manifestou a linguagem, já deu glória, já deu aleluia. Alguém pode até perguntar: mas por que dá tanto glória? Por que dá glória alto? Por que levantar a mão? É porque você não sabe da prova que ele passa. É porque você não sabe da prova que ele passa. Você não sabe como ele entrou aqui. Você não sabe como ela entrou aqui. Aí o inimigo pergunta para você: aonde está teu Deus? Que você entra culto, sai culto, está do mesmo jeito. Aí você responde: o meu Deus, ele está no céu, ele está na terra, está também dentro do meu coração, está dentro da minha alma. Quantos estão sentindo a presença de Deus aí? Quem está sentindo a presença de Deus aí? Porque enquanto você está sentindo a presença de Deus, Deus te diz assim: oh minha alma, por que te aflige? Por que te abate? Por que te perturba minha alma? Sendo que eu estou contigo, eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar. Já era para você ter parado, já era para você ter desistido de tudo, mas por causa dessa mão que está levantada aí, Deus te diz assim: eu te sustento, eu te tomo pela mão direita e te digo: não tema, porque eu sou contigo. Aleluia. Demaruti rebia prudicamácia, redeminência, ramushi hanaio de contessuia, decalaância dócia. Com permissão do pastor, eu quero pedir para eles colocar sobre os pés. Pode? Coloca sobre os pés, igreja. Aleluias. 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 A sua adoração, ela serve de alimento para Deus. Minha esposa, vem louvar. Vem louvar, minha esposa, rápido. Aleluias. Aleluias. Enquanto ela louva a Deus, aproveite a oportunidade e adore o nome do Senhor. Porque enquanto você vai estar adorando, Deus já me revelou algo aqui para você levar para a tua casa. Ele não estava te esperando aqui. Ele foi na tua casa e saiu de mão dada contigo. Foram noites que intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como a águia solitária, e a sorte de novo alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Deus, que essa alegria te toma a tua alma agora, debaixo, pelo poder da palavra de Deus. Nenhuma peste me matou. Alegria que o dinheiro não compra. Alegria que a casa que você tem não compra. Alegria que o emprego que você tem não compra. É uma alegria incomparável. Aprendi a subir, descer. Adore a Ele. Adore, 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 adore a Ele. E cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem amor. Olha a alegria voltando aí. Olha a alegria voltando aí. Não importa o que
sobrevivi. Coisa boa chegando, tem algo acontecendo. Sabe qual é a maior derrota do diabo? Que ele fez de tudo para você parar no meio do caminho. Você quase desistiu. Sobrevivi. Mas porque alguém te ajudou na caminhada. Quem sabe é esta palavra. Vamos à casa do Senhor. O castelo do adversário foi destruído. E você está aqui adorando o nome do Senhor. Adore Ele. Adore, 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 adore. Porque a tua adoração, ela serve mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha presença se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. 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 Eu vou pregar aquilo que o Espírito Santo está me revelando. Isso aqui é profecia do céu. Tem pessoas, pastor Juvenil, que ele só sente paz, alegria quando está no culto. E tem alguém que na tua mente já passou assim: eu só tenho paz quando eu venho para o culto. Eu só tenho alegria quando eu venho para o culto. Quando eu voltar para casa, vai voltar a tristeza, vai voltar a contenda, vai voltar a discórdia. Mas Deus falou para mim: pode voltar para casa em paz. Porque poderia até ter deuses reinando lá que estava tirando a tua paz. Esses deuses no meio da vizinhança, dos fundos, da frente na rua. Entre eles, Azera, Marduk, Afrodite, Baal, Dagon, Zebu. Mas o Deus que vai habitar lá agora, ele tem nome. O nome dele é Deus Forte, Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O nome dele forma as 4 letras da transliteratura do hebraico: W-H-Y, que quer dizer Yahvé. O nome dele é Emanuel, Deus conosco. O nome dele é Siquinu, Sabaó, Jeová Rifá, Jeová Jirê. O nome dele é o guarda de Israel. O nome dele é onipotente, onipresente, onisciente. E quando você estiver voltando para a tua casa, e que você vê um monte de gente com sacola, mochila, moamba velha na mão, não se assuste não, porque é Satanás com seus demônios batendo retirada da tua casa. A minha paz, a minha alegria, ela precisa te acompanhar. E sabe como você vai voltar para os cultos a partir de hoje? Não é por causa do pregador, é por causa da palavra. Sabe como eles iam para o culto? Eles iam cantando um louvor em hebraico assim. Permita-me dizer uma frase em hebraica. Olha o que eles diziam. Eles diziam assim: Ramá, Alot, Shaim, Adonai. Olha só no pasto o que eles diziam: Ramá, Alot, Shaim, Adonai. Pastor Gabriel, traduz para nós. Eles diziam assim: estou subindo os degraus, cantando ao Senhor. Estou subindo os degraus, adorando ao Senhor. Foi por isso que Deus me deu esse tema. Eu estou pregando para alguém aqui que você está subindo os degraus, vindo para o culto, cantando ao Senhor, debaixo
debaixo de luta, de prova, de perseguição, de solidão, de angústia, mas você está indo cantando ao Senhor, mas você está adorando ao Senhor. O diabo já olhou para você e disse: aonde que ele encontrou força para adorar o nome do Senhor? Já deu aleluia, já deu glória. Muitas das vezes os músicos, só Deus sabe como vocês entraram aqui em algum momento, mas é a força do Espírito Santo de Deus que diz: a minha glória, o meu poder, a minha virtude te toma agora, agora, agora. Lamaio Anakayoto como Shinayo Ajigamuyo Kendanaio Sayono Anayo Kayoshiro Toyohara Anayo Koyeshinayo Kodemianasi. E para quem adorou a Deus, mesmo na tristeza, na angústia, na dor, mas com alegria, a única coisa que faz Deus levantar do trono não é a minha pregação, não. A única coisa que faz Deus levantar do trono não é alguém que canta, que estremece tudo, não. Não estou dizendo festa no céu, estou dizendo que faz Deus levantar do trono. Não é quando um paralítico anda, não, também não. Não é quando um cego enxerga, não. A única coisa que faz Deus levantar do trono, Salmos capítulo de número 12, versículo de número 5. A sua adoração, ela serve de alimento para Deus. E pela opressão de um povo sofrido, eis que eu ouvi a adoração de um povo gemido que passa por prova na terra. Eis que eu me levantarei do trono e a tua adoração chegaram até mim. Eu estou pregando para alguém, mas Deus mandou liberar uma palavra ainda antes de eu entregar esse microfone. A tua adoração já passou o primeiro céu, aonde fica as hostes malignas que tentam impedir a tua adoração de chegar ao céu. A tua adoração já passou ao segundo céu, aonde fica as galáxias, Lunes, Martes, Miércoles, Rueves, aonde fica a galáxia por nome de Veículos, Plutão, que habita 253 bilhões de estrelas. A tua adoração já atravessou o segundo céu, já chegou ao terceiro céu. Deus já está levantando no trono e te digo: não vai ficar da mesma forma que você chegou aqui. Não vai, não vai, não vai, não vai. É tudo aquilo que vinha sendo notícia ruim ainda essa semana transformará em notícia boa. Só quem acredita, levante comigo a mão direita junto com ela a esquerda e aplaude o nome do Senhor Jesus.